Olá pessoal, o meu nome é Jéssica e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre assédio no ambiente de trabalho. Mas antes, deixa eu me apresentar. O meu nome é Jéssica Brito, eu sou advogada, sócia fundadora do escritório Blanco e Brito, Sociedade de Advogados. Eu sou a Brito, ela é a Blanca. Atualmente estou diretora do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, faço parte de algumas comissões da OAB Rio e sou pesquisadora da Universidade de São Paulo. Dentre as diversas áreas de atuação do nosso escritório, a gente tem se destacado pelo compliance trabalhista, que nós temos como missão justamente equilibrar as relações de trabalho. Michele? Olá pessoal, meu nome é Michele Blanco, sou sócia fundadora do escritório Blanco e Brito Sociedade de Advogados, atuo na área do direito do trabalho, processo do trabalho, compliance trabalhista, faço parte de algumas comissões na OAB, tenho obras publicadas na área de compliance trabalhista e hoje nosso objetivo é trazer para vocês noções e prevenções do assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho. Para dar início, vou passar para a doutora Jéssica, que ela vai conversar com vocês sobre assédio moral no ambiente de trabalho. Vamos lá, sem mais delongas, já viram que o currículo é grande. O assédio moral não é algo que começou agora, né? Na verdade, é desde os primórdios nas relações laborais. Entretanto, é nos últimos anos que alcança dimensões globais, atingindo diferentes contextos de trabalho e categoria profissionais. Os enfermeiros, por exemplo, relataram vivenciar situações de assédio moral no ambiente de trabalho que influenciam diretamente o seu desempenho laboral, saúde e estado emocional. E ainda, os pesquisadores afirmam que a violência no trabalho é um problema observado em hospitais, onde os trabalhadores da equipe de saúde, ora eles são autores, ora são vítimas de ato de violência ocupacional. Então vamos entender um pouquinho mais o que é o assédio moral? Mas antes, por que nós devemos falar do assédio moral no ambiente de trabalho? A ocorrência do assédio no trabalho traz inúmeras consequências para o colaborador e também para a empresa. Ele pode ferir a saúde mental, as habilidades interpessoais e até mesmo a saúde física do funcionário. E para a empresa, o assédio pode afetar diretamente a produtividade e o bem-estar da companhia ou da instituição. Por isso é cada vez mais necessário falarmos sobre o assédio dentro do ambiente de trabalho. Deixar um ambiente de trabalho sadio e seguro é dever de todos. É o meu dever como advogada lutar por isso, é o seu dever como colaborador e é o dever de toda a instituição. Nós temos que ter empatia. Todos nós, né, acredito eu, pelo menos a maioria, passa muito mais tempo dentro do ambiente de trabalho do que no lazer, do que com a sua família, do que com seus filhos. Então imagina trabalhar dentro de um ambiente tóxico. O ambiente do trabalho, ele tem que ser seguro. Além disso, é lei. E nós temos uma lei bem fresquinha, de abril de 2023. É a lei 14.540, de 3 de abril de 2023. Ela institui o programa de prevenção e enfrentamento ao assédio sexual e demais crimes contra a dignidade sexual e a violência no âmbito da administração pública direta, indireta, federal, estadual, distrital e municipal. E também se aplica às empresas privadas que prestam serviço para a administração pública. Nós também temos a lei 14.547 de 2022. Vejam que as leis são muito recentes. Antes, nós temos a CLT, tínhamos artigos específicos que tratavam do ambiente laboral, mas recentemente nós tivemos essas duas leis promulgadas que falam de forma mais específica do assédio dentro do ambiente de trabalho. Essa segunda lei que eu citei para vocês é destinada à inserção e à manutenção de mulheres no mercado de trabalho por meio da implementação de várias medidas, dentre as quais temos a prevenção e combate ao assédio sexual e moral, entre outras formas de violência no âmbito do trabalho. E quais são as determinações dessas leis? São inúmeras, mas destacamos algumas para vocês. Primeira delas
é a criação de regras de conduta a respeito do assédio sexual e de outras formas de violência nas normas internas da empresa, com ampla divulgação do seu conteúdo aos empregados e empregadas. Do que eu estou falando aqui? De um regimento interno. As regras da empresa e suas diretrizes, elas têm que ser claras, mas também não adianta ter um regimento interno se não tiver um canal de denúncias, que é o segundo ponto. Elaboração de canais de denúncias para apuração dos fatos e aplicação de penalidades com garantia do anonimato da pessoa denunciante. Garantir o anonimato é importantíssimo. A gente usa muito o termo, né? Não adianta ter ferramentas para inglês ver. Elas têm que garantir uma eficácia. O regimento interno, por exemplo, deve ser dado uma publicidade. O que a gente orienta? Quando uma instituição, uma empresa cria um regimento interno, que em seguida dê um treinamento corporativo, pincelando os principais pontos daquele regimento e fazendo até dinâmicas em grupos, a apresentação, o canal de denúncias tem que dar publicidade. O terceiro ponto é a inclusão de temas referentes à prevenção e a combate ao assédio e às outras formas de violência nas atividades e nas práticas da CIPA. E a realização, no mínimo a cada 12 meses, de ação de capacitação e de orientação e de sensibilização dos empregados e das empregadas de todos os níveis hierárquicos da empresa sobre temas relacionados à violência, ao assédio, à igualdade e à diversidade no ambiente do trabalho. É justamente disseminar a informação, é explicar o que é o assédio, como deve ser evitado, é capacitar os supervisores e a liderança, para a gente pensar, será que eu como colaborador estou fazendo assédio? Será que eu como colega de trabalho? Será que eu como supervisora, como líder? E se de repente uma funcionária minha, né, uma liderada, chegar para mim e falar que está sofrendo assédio, como que eu vou agir? Eu sei como agir com esses casos de assédio, então é muito importante que a instituição forneça treinamentos explicando como agir nesses casos. Mas afinal, Jéssica, ok, você falou da lei, falou que é importante, mas o que é o assédio moral? O assédio moral, ele pode ser visto como uma violência psicológica, sutil, dissimulada, intencional, de caráter repetitivo e prolongado, com a intenção de humilhar e excluir socialmente uma pessoa no contexto da atividade laboral, provocando estresse psicossocial e prejuízos à sociedade e à organização, que reflete na autoestima e no desempenho profissional da vítima. E aí vamos a alguns exemplos. Imagina, você é uma enfermeira, uma profissão tão nobre, tão bonita, que cuida de pessoas. Você estudou para ser aquilo, você tem prazer em cuidar de vidas e em cuidar de pessoas. Mas você chega num ambiente de trabalho tóxico, aquilo vai te afetando de uma tal forma que ultrapassa a esfera laboral e entra até mesmo dentro da sua casa. Você começa a ficar de mau humor, você começa a não dormir direito, a ter crise de ansiedade, palpitação e por aí vai. Dando continuidade no slide, o assédio moral ele pode ocorrer entre colegas no mesmo nível hierárquico e entre chefe e subordinado. Isso é muito importante porque quando a gente pensa em assédio, às vezes a gente acha que o assédio só pode acontecer quando existe uma hierarquia, né? O seu chefe, para de repente uma pessoa inferior numa escala de plano de cargos e salários. Mas não, o assédio ele pode ocorrer de forma vertical, que é sim, quando há relação hierárquica entre agressor e assediador, que é o caso do chefe, mas ele também pode acontecer na forma horizontal. Ocorre quando o assédio é praticado entre pessoas de mesma hierarquia. E o assédio moral ele também pode ser misto. Esse ocorre quando, de forma coordenada, uma pessoa é assediada por superiores hierárquicos e por colegas de trabalho
com os quais não possui relação de subordinação. Então, volto a repetir, o ambiente de trabalho, ele tem que ser seguro. Colega de trabalho, chefe, supervisor e a empresa e a instituição são responsáveis por manter um ambiente de trabalho sadio e livre de assédio. Nós temos que parar e repensar as nossas atitudes. E a restrição da liberdade religiosa pode ser considerada como assédio moral? O que é importante a gente pontuar antes? Em determinado momento eu posso me exaltar, talvez com uma funcionária ou uma colega de trabalho, e ser um caso atípico. Para ser caracterizado o assédio, as atitudes elas têm que ser reiteradas. Mas, Jéssica, é sempre atitude reiterada? Não pode acontecer de um caso isolado já ser caracterizado de assédio? Olha, até pode, tá? Hoje, no judiciário, há entendimentos que o assédio, através de uma única atitude, ele até pode ficar caracterizado, mas é muito mais difícil você comprovar. É lógico que aquela pessoa pode responder de outras formas, tomar uma advertência, uma suspensão ou até mesmo uma justa causa, o que não se confunde com o assédio. Normalmente, o assédio ele vem por atitudes reiteradas, ele tem esse ciclo, né? Tem uma repetição. Ele não tem gênero, ele pode acontecer de mulher para mulher, de homem para mulher, de mulher para homem e assim vai. Assim como não necessita da hierarquia, como a gente viu no slide anterior. O assédio, além de ter essa repetição, ele pode acontecer de várias formas. Uma delas é na questão religiosa. Hoje em dia, muito se fala, né, em religião, as empresas estão fazendo orações antes, cada uma com a sua crença, mas o desrespeito a esses preceitos através de atitudes discriminatórias e repetição de condutas tendentes a expor a vítima a situação incômodas ou vexatória pode ser caracterizada sim um assédio moral. Mas como assim, Jéssica? Vamos supor que em determinada instituição, majoritariamente, tem uma determinada religião, talvez seja um católico, e um outro funcionário tem uma religião diferente, no nosso exemplo aqui, talvez espírita. E os que são católicos, todos os dias tentam convencer de que aquela religião é errada, que a religião certa é a deles, e ficam trazendo até piadas, situações vexatórias podem ser caracterizadas ao assédio também. E mesmo que não assumindo ou denunciado, o assédio ele contamina o ambiente de trabalho e pode ter um efeito devastador, quer sobre as vítimas, quer sobre as próprias entidades empregadoras, públicas ou privadas. Em alguns casos, as pessoas deixam de ser capazes de se comportar normalmente, quer no trabalho, quer na sua vida fora do trabalho. O assédio ele pode provocar estresse pós-traumático, perda de autoestima, ansiedade, depressão, apatia, irritabilidade, perturbações de memória, perturbações de sono e problemas digestivos, podendo conduzir até o suicídio. Os números de suicídio, que é a morte por desgaste de trabalho, esgotamento profissional, eles aumentam cada dia mais. Em pleno século 21, né? O ano é 2023 e a gente se depara com atitudes muito antigas. Como eu falei bem no início, o assédio existe há muito tempo, desde os primórdios, mas com toda a revolução do mundo e a tecnologia, ele vem dando uma nova roupagem e novas maneiras de assediar. E o assédio é tão sério que ele sai da esfera do ambiente de trabalho, impacta na vida pessoal daquela vítima. E a pessoa que antes tinha prazer em fazer o que ela fazia, sair de casa e trabalhar, ela começa a se sentir triste por aquilo, começa a ter crises de ansiedade, coisas que antes ela sabia fazer e fazia muito bem, executava o seu trabalho com excelência, ela já começa a errar
coisas que ela sabe. Porque até a vítima, até o colaborador entender que ele está sendo assediado, demora. Isso passa a ser uma prática tão comum que ele começa a se perguntar, será que eu que sou fraco? Será que o problema é comigo? Aquilo está tão normalizado, virou uma cultura da empresa que desconstruir isso, às vezes, é tarde demais. E para ficar mais fácil da gente entender como que o assédio acontece, eu trouxe alguns casos reais pra gente. E vocês vão ver que os exemplos que eu trouxe é de colegas de trabalho, é de superiores, é de gêneros diferentes, justamente para cair por terra algumas coisas que a gente achava que tinha que ser necessário para ser caracterizado o assédio. E todos esses exemplos vocês depois podem comparar, jogar no Google, pegar número de processo. Uma coisa que é importante ficar claro, eu só trouxe exemplos também de processos que são públicos, tá? Não trouxe nada aqui que é em sigilo. E o primeiro que eu trouxe para vocês foi do Banco Itaú. Ele foi condenado por dar presente de aniversário vexatório a um trabalhador na Paraíba. E como que aconteceu isso? Envolvia até religião. Um determinado trabalhador, ele tinha uma religião específica e os outros grupos não aceitavam essa religião. Então, todos os dias eles chegavam, eram brincadeiras, entre aspas, né? Brincadeiras que não são brincadeiras, de mau gosto. Esse determinado grupo chamava para sair, para tomar uma cervejinha, até aí tudo bem. Mas quando ele dizia não, dizia que não podiam, ele começava a sofrer uma retaliação por isso. Até que um belo dia foi aniversário desse colaborador. E esses outros grupos, o que eles fizeram? É o que tá aí na fotinha para vocês. Um bonequinho de biscuit numa posição sexual. Era um bonequinho de 4, que você enfiava o lápis justamente no ânus dele e ele ainda dava um gemido. Esse bonequinho, ele tinha ainda as características desse colaborador. Como se não bastasse isso, né, que já foi um vexame total dentro do ambiente de trabalho, o supervisor viu, não repreendeu, aquele bonequinho passou em mão, ficou ainda uma semana ali naquele ambiente de trabalho. E eu esqueci de falar que antes o supervisor, o líder, todos tinham conhecimento. Era público e notório dentro daquele departamento. E ainda assim, ninguém fez nada. As práticas, elas continuaram. Chegou um dia que o que aconteceu? Esse colaborador entrou com uma ação na justiça pedindo uma indenização por dano moral devido ao assédio cometido. Ele ganhou a ação em primeira instância foi mais de 400 mil, depois teve uma majoração ainda nesse valor. Lógico que dinheiro nenhum vai pagar o transtorno que ele viveu, o transtorno psicológico, mas eu até brinco, né? Pelo menos ajuda a pagar um psicólogo, um psiquiatra, um remedinho. Mas de brincadeiras à parte, a gente não sabe como esse colaborador vai se sentir depois dali, outros empregos, toda vez que ele acordava e tinha que trabalhar, chegava no domingo, ele já começava a pensar, putz, amanhã é segunda, vou ter que encarar aquele pessoal. Ele não tinha ânimo, ele já não tinha mais gosto. Tudo por conta de uma religião. E, obviamente, todos sofreram a consequência. Em primeiro, a vítima, esse colaborador. Segundo, os colaboradores que fizeram o assédio também tiveram as suas penalidades. E o Banco Itaú, que ainda teve que pagar uma condenação altíssima a esse colaborador. Porque é responsabilidade da empresa, da instituição, do órgão público ou do órgão privado garantir um ambiente de trabalho seguro. O segundo caso que eu trouxe para vocês é um hospital que teve que indenizar uma auxiliar de enfermagem que foi destratada por sua supervisora. Já nesse segundo exemplo, teve a hierarquia, foi para uma supervisora. E o assédio, ele pode acontecer quando eu chego assim para Michele,
e dou várias funções que não é dela, que sei que a Michelle não vai cumprir. Olha, Michelle, hoje você vai ter que fazer isso, 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 emite relatório médico, fala com o pessoal da ambulância, faz isso, faz aquilo outro, e quero tudo pra hoje. A Michelle começa a ficar sobrecarregada todos os dias, isso, e sei que a Michelle não vai poder cumprir. Começa a dar funções que não são da Michelle em tempos recorde, e quando ela me entrega, eu ainda falo, Michelle, isso tá horrível, você fez isso mesmo? Começa a desmerecer a Michelle, mas ele também pode ser ao contrário. Ele pode ser assim, eu sei que a Michelle é boa, eu conheço a capacidade dela, mas tudo eu excluo a Michelle. Eu deixo a Michelle de lado, eu começo a excluir a Michelle de tudo. Ela começa a se sentir incompetente e aquele sentimento ele só vai aumentando. E é o caso dessa daqui. Uma auxiliar de enfermagem será indenizada pelo hospital em que trabalhava por danos morais após sua supervisora hierárquica tratá-la de forma diferente dos demais colegas. Ela foi inclusive excluída de festividades, confraternizações, era a última a pedir folga e acabava ficando até com os pacientes mais graves e complicados do hospital. Esse caso foi de São Paulo, tá? A terceira aqui, o exemplo que eu trouxe, é um recorde, né? Você jogar no Google Carrefour é o que mais vai aparecer. Alô, Carrefour, vamos mudar esse compliance, porque cada hora é uma notícia diferente, né? Eu trouxe dois exemplos do Carrefour. O primeiro foi uma ação coletiva que o Carrefour é condenado a pagar uma indenização de 400 mil por assédio moral organizacional. Esse foi o caso de um vendedor sendo humilhado por um gerente enquanto limpa o chão de joelhos em uma loja em Campo Grande. E o segundo caso foi um funcionário do Carrefour, também de Campo Grande, relatando racismo e caso de assédio moral. O terceiro caso é bem recente, gente. O ano é 2021 e funcionários da Outback se ajoelham para atender clientes. Se falasse isso e não tivesse provas, eu acho que ninguém acreditaria, né? No início eu até falei que o assédio ele vem acontecendo de uma forma diferente, mas aqui nem é diferente. Esse foi muito recente, foi até uma advogada que denunciou, ela estava no Outback, quando um funcionário veio atendê-la de joelho, Michelle, veio atender de joelho. Olha o nível de absurdo. E ela fez uma denúncia, o MPT vai investigar o caso de funcionários ajoelhados em restaurante no Outback em Maranhão. O ano é 2021 e situações como essas de assédio continuam acontecendo, é inadmissível. A gente precisa de um aculturamento no ambiente laboral o mais rápido possível. Eu vou passar um pouquinho agora para Michelle, que eu já falei bastante, a gente volta aqui batendo alguns temas, que ela vai explicar a diferença agora do assédio sexual. O que eu falei foi do assédio moral e ela vai falar do assédio sexual. Bom, pessoal, agora vamos dar início a uma outra forma de assédio, que é o chamado assédio sexual. Ele é definido de forma geral como constrangimento com conotação sexual no ambiente do trabalho, e que muitas vezes a gente tem o agente, a pessoa que está praticando o assédio, utilizando sua posição hierárquica superior ou sua influência para obter o que deseja. Mas é bom a gente deixar claro que no assédio sexual no ambiente de trabalho, nem sempre vai precisar dessa hierarquia, tá? É mais comum a gente verificar nos casos de assédio sexual no ambiente de trabalho a gente ter um superior hierárquico que ele se utiliza dessa função para assediar os seus subordinados. Nós temos uma forma de assédio sexual que ele é chamado assédio sexual por chantagem. Como que ocorre isso? Quando a gente tem um superior hierárquico que ele vai chantagear essa vítima em troca de um favor sexual. Ela vai falar, caso você não faça isso que eu estou te pedindo, você vai ser dispensado, você não vai conseguir tirar folga, você vai para outro setor. No assédio sexual por influência, esse assediador ele vai se valer da sua posição de superior hierárquico, de gestor, para
prometer vantagens para o seu subordinado. Ele vai dizer que em troca desses favores sexuais, essa pessoa ela pode ter uma escalada meteórica ali no ambiente de trabalho, ela pode ganhar um cargo de gestão, ela vai ter vantagens na hora das folgas, das férias, ela pode ir para um setor que ela já desejava ir, e assim esse assediador ele vai trabalhando e manipulando as suas vítimas. Vou trazer aqui para vocês um exemplo recente que foi no Big Brother Brasil. Foi um caso de assédio envolvendo o MC Guimê, um outro participante, conhecido como Cara de Sapato, e uma participante mexicana que veio participar do programa. Muito se falou nesse caso de assédio, a gente está trazendo aqui uma analogia para o ambiente de trabalho, tá? No ambiente de trabalho, como eu falei, a gente não precisa ter essa hierarquia entre um subordinado e o seu superior hierárquico. Isso na esfera trabalhista. Na esfera criminal, a gente tem essa diferença, tá? Na esfera criminal, eu preciso ter ali um superior hierárquico e um subordinado. Por isso, quando a gente fala desse caso aqui que teve no BBB, acontece na vida real, acontece também no ambiente de trabalho, acontece ali na televisão, acontece no ambiente de trabalho, aqui a gente tem uma diferença. Porque no caso desses dois, a gente não pode classificar como assédio sexual. Apesar de toda a conotação sexual, ali ocorreu um crime de importunação sexual e ele é de esfera da justiça criminal. Vamos aqui agora falar dos crimes. No Brasil, o assédio sexual é crime definido no artigo 216-A do Código Penal, como constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendente inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. A pena prevista é de detenção de 1 a 2 anos. Então, justamente o que eu acabei de falar. O assédio sexual na esfera criminal, você tem que ter uma posição de hierarquia, diferente da Justiça do Trabalho. Importante destacar também que o gênero da vítima não é determinante para a caracterização do assédio como crime. A tipificação específica é de 2001, quando se introduziu o artigo 216-A no Código Penal, e a prática é punível independente de gênero. A gente sabe que os casos que nós temos aqui majoritariamente, tanto no âmbito do trabalho quanto na esfera criminal, é em relação às mulheres. Historicamente, a gente vê isso em relação às mulheres, mas nada impede, tanto na esfera trabalhista como na esfera criminal, que a gente tenha isso, de uma mulher para um homem, de um homem com um homem, de uma mulher com uma mulher. Então, aqui, o gênero independe. Na legislação trabalhista, é importante destacar que o assédio sexual, ele pode ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Essa rescisão indireta ela é prevista no artigo 483 da CLT. E o que é essa rescisão indireta? É quando o empregado ele dá uma justa causa no empregador. E isso acontece quando a empresa, a instituição, ela deixa de cumprir com o contrato de trabalho. E manter um ambiente de trabalho saudável, isso é obrigação do empregador. Se o empregador se omite num caso de assédio, ele pode ser penalizado. Então, ali, aquela empresa, aquela instituição, ela é responsável por esse ambiente de trabalho. A gente não pode pensar que o empregador, ele só é responsável por nos dar insumos. Ah, eu tenho aqui uma caneta, eu tenho um computador, eu tenho meus insumos médicos. Não, ele tem que garantir um ambiente laboral saudável. E como que ele vai garantir isso? Através de cursos, de capacitação, de canais de denúncias. Então, se a gente tem ali que esse empregado, ele procurou ajuda, ele está tentando, ele está denunciando assédio, e essa empresa, essa instituição não está tendo uma contrapartida, ela não está averiguando, isso pode ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Nós tivemos recentemente um caso de março de 2023 e que está tendo desdobramentos agora também, em relação à Petrobras. Com trabalhadores até que prestam serviços da Transpetro, mulheres, que elas denunciaram casos de assédio sexual. Inclusive, chegou a tal ponto
que trabalhadoras que estavam na plataforma, na hora delas irem para o momento delas de descanso, ou até na hora de dormir, elas estavam tendo que botar cadeiras ali perto da porta, para caso alguém entrasse também, elas perceberem alguém entrando. E fora o tratamento, porque é um ambiente majoritariamente masculino. Teve um relato até recente de uma empregada terceirizada da Transpetro, que ela informou o seguinte, só para vocês perceberem como às vezes esse assédio ele começa de forma sutil. Ela falou que um belo dia o superior dela, nesse caso era um superior hierárquico, a convidou para almoçar, mas ele falou de uma maneira como se fosse um almoço com toda a equipe. Chegou lá, era só ela no almoço, ela ficou constrangida, ao final do almoço ele tentou agarrar e beijar essa funcionária. Ela se esquivou, ela começou a sofrer perseguição desse superior hierárquico, ela fez um registro de ocorrência, ela fez uma denúncia no canal de denúncias da empresa, mas mesmo assim ela não teve o problema dela solucionado. O que eles fizeram? Tiraram esse assediador da função dele, mas ele ficou no mesmo local que ela. E ela começou a se sentir muito mal, porque além de tudo aquilo, ela também falou que ela começou a receber também respostas negativas dos próprios colegas de trabalho, principalmente dos homens, falando que ela destruiu a vida dele, para ela deixar aquilo para lá. E ela se sentiu muito ofendida e muito constrangida e começou a pensar, será que eu não entendi errado? Será que eu, em algum momento, dei a entender, dei alguma liberdade para essa pessoa? Porque ele cumprimentava ela com beijos, com abraços. Então ela começou a se sentir culpada. O grande problema no assédio sexual, principalmente quando a vítima é mulher, é que ela acaba achando que o problema é com ela, que de alguma maneira ela deu brecha, e a própria equipe de trabalho também às vezes não abraça essa pessoa. E ela ficou muito triste, que ela falou, poxa, mas eu tô tomando remédio. Ela começou a fazer tratamento com psiquiatra, tendo crise de ansiedade, depressão, dificuldade para ir trabalhar, e ela estava sendo culpada porque ela estava destruindo a vida do chefe dela, que não soube se comportar devidamente no ambiente de trabalho. É um absurdo, né, Michele? É até aquela história da revitimização, porque quando a mulher é estuprada, já fala também o decote que ela estava, a roupa que ela estava. Então, às vezes, as mulheres, elas têm até uma dificuldade em denunciar com medo de julgamento, porque a sociedade, né, que o foco é a empresa, obviamente, mas a sociedade como um todo, ao invés de abraçá-la, vai julgar, ela deu confiança, ela sorriu. E aí alguns homens agora estão falando, então não posso nem paquerar no meu ambiente de trabalho. E pode, Michele? Pode paquerar no ambiente de trabalho? O que a gente vai ter que verificar nesse caso, Jéssica? Se essa empresa, se essa instituição, se ela tem no regulamento interno dela alguma proibição para trabalhar namorados, marido e mulher, então um casal. Se essa empresa ou essa instituição ela não tiver nada no seu regimento interno que proíba, nada vai impedir isso. Mas aí a gente tem a diferença. Qual o limite do assédio e da paquera? É o consentimento. Se você está fazendo algo que vai constranger uma pessoa e a pessoa já te sinalizou que não quer, mas ela não falou, mas ela não verbalizou. Às vezes a pessoa ela tem dificuldade de verbalizar, principalmente quando é um chefe. Você não vai chegar e falar assim, chega pra lá, não toque em mim. Às vezes tem aquele assediador que o jeito dele começar o assédio é todo dia vindo cumprimentar, beijar, abraçar e dar aquele abraço assim mais demorado, mais apertado, de passar a mão, de chegar, falar passando a mão, fazendo massagem. São coisas que a vítima ela fica constrangida. Então é difícil. E isso daí parte a mulher, ela acaba achando que é culpa dela, que ela deu a liberdade. É importante falar que quem cala não consente. Não consente. O silêncio não é um consentimento. Pelo contrário, é um sinal vermelho. Você tem que avaliar se está tendo uma reciprocidade, né? Sim. E até voltando pro caso dessa funcionária da Transpetro, como nós vamos falar aqui de provas, aconteceu no caso dela que ela também recebia mensagens e curtidas nas suas redes sociais. Ele entrava no Instagram, nos stories dela, e ela postava lá ela tá na vida dela, gente. Ela postava ali com uma roupa mais decotada no final de semana, aí ele mandava aquele emoji de fogo,
falava coisas com conotação sexual. Como a gente vai entrar agora em provas, é muito difícil a gente conseguir provas tanto do assédio moral quanto do assédio sexual. Mas do assédio sexual, ele ainda é mais complicado. Porque no assédio moral, muitas vezes, esse assédio ele pode ocorrer na frente de outros funcionários. Porque tem aquele chefe que tem aquele perfil narcisista, que às vezes ele gosta de humilhar o seu subordinado ou o seu colega de trabalho na frente de outras pessoas. No assédio sexual, o assediador, ele costuma fazer isso na encolha. Nesse exemplo que eu dei, viu? Ele levou ela para almoçar sozinho. Então, às vezes, pode ser ali dentro de um consultório, dentro de um escritório, pode ser através de mensagens. Então, o que essa vítima precisa fazer? Ela precisa se resguardar através de gravações telefônicas, cópias de mensagens eletrônicas, bilhetes, relatos de testemunhas. Vamos lá na rede social, ver se essa pessoa fica importunando ali nas redes sociais. E o mais importante de tudo, o assediador, ele costuma ter no seu histórico vários casos de assédio. Tá? Diferentemente do que a gente viu no assédio moral, que a gente precisa de comportamentos, assim, em regra, reiterados, no assédio sexual, ele pode ter ali algo que ele fez uma única vez e vai caracterizar assédio sexual. Só que não quer dizer que ele fez com você e não fez com mais ninguém. A maioria dos casos de assédio, nós temos esse comportamento do assediador em vários casos. Mas como a gente tem uma negativa muito grande da vítima em denunciar, justamente por esse descrédito, por achar que não vai dar em nada, que vai ser julgado, o medo de perder o emprego, principalmente quando é um superior hierárquico. Vão acreditar na minha palavra ou na palavra dele? Aí, às vezes, é mais difícil descobrir o que esse assediador faz e puni-lo. Um outro caminho que a gente tem também, que nós falamos aqui um pouco de ambiente laboral saudável, e entra o papel da empresa, da instituição, que é com a prevenção, são os canais de denúncia. Mas não adianta eu ter um canal de denúncia e não fazer ali um trabalho de endomarketing dentro daquela instituição e explicar para os meus colaboradores que eu tenho um canal de denúncia. E o melhor do canal de denúncia é que ele não se confunda com outros canais. Nós verificamos que no ambiente hospitalar, muitas vezes, se tem a chamada ouvidoria. E a ouvidoria, ela serve para várias coisas. Então, isso que tem uma ouvidoria. Mas precisa ser passado para esses colaboradores que a ouvidoria não é só para o público externo, ele é para o público interno também. Na verdade, todo o ideal mundo até que seja diferente. A gente viu muitas instituições que a ouvidoria funcionava como um canal de denúncias também. E, na verdade, a lei traz agora até que deveria ter um canal de denúncias separado só para colaboradores. Vamos dizer assim, melhor isso do que não ter nenhum. Mas o ideal é que o canal de denúncia seja uma pessoa externa, garanta o anonimato. Nessa ouvidoria, por exemplo, você tem que chegar e ficar de frente com a ouvidora, que nós falamos. Tem até como pegar um formulário, jogar por debaixo da porta, mas você vai passar por ela para poder pegar o formulário. E às vezes a vítima não quer se identificar, porque nem sempre precisa ser a própria vítima denunciando. Mas vamos supor, Michele está vendo que eu estou sofrendo assédio, a Michele pode fazer essa denúncia, não é mesmo, Michele? Sim, isso é muito importante, tanto no caso de assédio moral, como no caso de assédio sexual. Porque muitas vezes a vítima, ela não se enxerga como assediada. Ela acha que o problema é com ela. Quando é no caso do assédio moral, ela acha que ela está errando porque ela não tem capacidade. Quando é no assédio sexual, ela acha que o problema é com ela, é que ela é muito simpática, é a roupa que ela veste, é que ela permite certas coisas e ela não se enxerga. Então, às vezes, quando ela vai se enxergar, ela já está num nível ali psicológico tão abalado e ela já sofreu tanto. Então, se a gente conhece ali um colega que está sofrendo assédio, também esse colega pode denunciar, porque você vai estar colaborando não só com a saúde mental do seu colega de trabalho, mas para um ambiente laboral saudável, tá? O empregador, falando agora de prevenção, o empregador ele deve adotar posturas para evitar constrangimentos e violências no ambiente do trabalho, pois é sua obrigação cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. E, pessoal, nós temos a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, mas agora a nomenclatura dela é, além de acidente, também assédio.
Nós temos casos muito grandes de assédio no ambiente de trabalho. Então, a própria CIPA, que é a Comissão Interna de Acidentes, de Prevenção de Acidentes, ela também vem agora com o tema assédio, para vocês verificarem o quanto isso impacta na saúde mental e o quanto isso pode levar à exaustão profissional, à síndrome de burnout, como isso tem afetado até toda a legislação previdenciária. Nós tivemos, se eu não me engano, foi logo com a pandemia, agora eu não lembro se foi 2021, que a síndrome de burnout, ela agora é considerada como uma doença ocupacional. Então, isso sendo constatado, esse colaborador, ele pode se afastar por uma doença ocupacional. Então, a gente não pode permitir que o local que a gente está ali para trabalhar, para servir, para dar o nosso melhor, venha nos adoecer, ainda mais na área de saúde. Vocês estão aqui para cuidar de vidas, então como que vocês podem ter a saúde de vocês abalada pelo ambiente de trabalho? Isso é obrigação das empresas e das instituições. A ideia é que a gente resolva até tudo na esfera administrativa. Por isso, o canal de denúncias, o processo para investigar, Ministério Público seria, em segundo caso, uma intervenção do Ministério Público e ação judicial numa última instância. Por isso que é melhor prevenir e as empresas adotarem essas medidas de prevenção. E nesse aspecto de prevenção, né, Michelle, algo que tem se destacado muito é o compliance. Sim, porque o compliance, ele tira aquela ideia que todo mundo tem da advocacia, do direito, como algo pontual para apagar incêndios. Tive um problema, eu vou procurar um advogado, eu vou me socorrer pelo judiciário. O compliance está ali para evitar esses conflitos. E a gente sabe que muitos colaboradores, quando eles entram com uma ação na justiça, às vezes eles não queriam aquilo. Ele queria estar naquele ambiente de trabalho, só que ele não consegue porque o ambiente está tóxico e ninguém está fazendo nada para mudar esse ambiente. Então, muitas questões que vão para o judiciário, que causam estresse, que causam abalo psicológico nesses colaboradores, poderia ser resolvido dentro do ambiente laboral. Então, como a gente faz isso? Através de palestras, através de treinamentos corporativos, pesquisas de clima organizacional, que vocês já repararam que às vezes a gente está com um problema ali no ambiente de trabalho, mas a gente fala para o nosso colega do lado, a gente fala para várias pessoas, a gente comenta no corredor, mas a gente não fala para quem pode resolver aquele problema. E às vezes a gente não tem coragem de falar para quem pode resolver aquele problema. A pesquisa de clima organizacional, ela também é anônima e é um jeito de identificar esses problemas e resolver esses problemas. Porque é ruim para o colaborador, que ele pode deixar o seu ambiente de trabalho, porque ele não está aguentando mais trabalhar. É ruim para a instituição, que vai perder um ótimo profissional. Aí ele vai ter que colocar um outro profissional naquele local, ele vai ter que treinar aquele profissional. Isso vai tendo uma rotatividade no local de trabalho e vai tendo um adoecimento de toda a equipe. Aqui a gente destaca, todos nós aqui gostamos de trabalhar, precisamos de trabalhar, mas o nosso lema é trabalhar sim, adoecer não, por um ambiente laboral saudável e sem assédio. Obrigada. A gente entende que é inerente à função certas cobranças e certas metas, mas por isso é importante a capacitação, porque até para você cobrar, você tem que saber o limite do poder diretivo. Gente, obrigada. Qualquer dúvida, eu, a Michelle e toda a equipe do nosso escritório estamos à sua disposição. Aproveita para se inscrever no canal da Fundação, também segue a gente nas redes sociais, é Blanco e Brito. Um beijo e até o próximo vídeo. Até mais!